Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver agora aqui sobre a parte 7 a respeito de problemas, aplicação das 4 operações matemáticas, soma, adição, multiplicação, divisão. Nessa parte 7 aqui nós vamos agora fazer a dedicação à multiplicação e divisão. Vamos pegar alguns problemas aqui para ver como eles podem servir de orientação para que a pessoa, se quiser se aprofundar em matemática, ser um especialista em matemática, ter base forte em matemática, ok? Então vamos ver aqui, esses problemas aqui vão servir de orientação e vai caber o estudante, o aprendiz, a fazer a pesquisa por conta própria, pesquisar livros, pesquisar questões a respeito para você começar a treinar, a voltar a lembrar problemas que falam para você treinar as 4 operações matemáticas. Tudo isso que eu estou falando vai servir para que você leve isso para as outras disciplinas, como por exemplo física, que exige muita interpretação para você, aplicação de fórmulas, e que você tem que jogar os números no lugar das letras ali, quando você tem ali as fórmulas de física, e cai expressões, aí você tem que resolver contas com soma, divisão, multiplicação, subtração. Então é isso, é para você ter base forte. Então vamos lá? Vamos pegar aqui essa questão aqui, multiplicação, ok? Ele fala assim: Paulo tem 12 anos, né? Começar com bem simples, esse é o primeiro de todos, né? Do grau mais simples. Paulo tem 12 anos, né? Seu pai tem o triplo dessa idade. Qual a idade do pai de Paulo? Então vamos lá, se você for fazer aqui, problema aqui bem simples, né? Para a pessoa que quer começar a ter base em matemática, vamos começar com, se o Paulo, aí você bota aqui 12 anos, pronto. Então se o Paulo, ele tem 12 anos e o pai dele tem o triplo dessa idade, então o pai de Paulo, ele tem o triplo dessa idade. Então qual a idade do pai de Paulo? Então você vai pegar 12 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 36. Então o pai de Paulo tá aqui, ele tem 36 anos. Pronto. Bem simples mesmo, começa. Aí a gente vai, né, lá para a questão B. Vamos ver aqui agora o que ele fala. Ele fala assim: minha mãe comprou 5 pacotes de guardanapos de papel. Então você vê 5 pacotes. Quando você está fazendo um problema, quando você está lendo um problema de concursos, de vestibular, o importante é que quando você lê, pode ser o mais simples que for, é você ler e começar a fazer essa organização aqui que ajuda, entendeu? Então é assim que se começa a ser um entendedor, né? Alguém que queira ter base forte. Minha mãe comprou 5 pacotes de guardanapos de papel. Cada pacote contém 24. Então você vê, são 5 pacotes, sendo que um pacote é aí que entra o papel do profissional de ensino, que ele orienta, ele vai orientar, aqui como você pode armar o problema, entendeu? Então isso aqui é algo assim do cotidiano, esse problema. Cada pacote contém 24 guardanapos. Então tá aqui, tá lá, guardanapos. Pronto. Ele fala aqui 24 guardanapos. Então, quantos guardanapos comprou ela? Então, você vê, cada pacote tem 24 guardanapos. Se você tem 5 pacotes, isso aqui é um assunto muito conhecido, que é a regra de 3 simples, que você estuda muito no ensino fundamental 2, né? Então o que acontece? Se um pacote tem 24 guardanapos, então 5 pacotes tem quanto? Aí, isso aqui é um problema que é de ensino fundamental 1, né? Para você ter familiaridade com as 4 operações matemáticas. E quando você vai para o ensino fundamental 2, entra naquele assunto de razão e proporção, junto com regra de 3 simples e composta, é o seguinte, porque olha só, aqui você tem um pacote. Se passou para 5, é porque na verdade, de 1 para 5, 1 para 5 pacotes, porque você multiplicou aqui por 5, tá lá, 1 vezes 5, 5. Então aqui,
proporcionalmente, se você tem 24 pacotes, tem que manter a proporção. Aqui é multiplicado por 5 e aqui também é multiplicado por 5. Ou então você vai naquela lógica mesmo, porque se você tem um pacote que tem 24 guardanapos, 5 pacotes, quantos guardanapos tem? Então você vai pegar o 24 vezes 5. Como a gente vê aqui, ó, tá? Aí você vai ficar 5 vezes 4, 20, vão 2. 2 vezes 5, 10 e 2, 12. Pronto, assim, ó. Sempre fazendo aqui a conta, pessoal. Fazendo aqui, ó, e usando a escrita manual. Você fazendo isso, não use muito excesso, não vá muito no excesso de digitação, porque você não vai conseguir memorizar, assimilar o conteúdo. A gente tem que se habituar a fazer como antes, há muitos anos, a escrita manual ali, ó, você ter o contato ali, isso ajuda você a assimilar os conteúdos que vão para o cérebro, entendeu? Então vamos lá, sempre falo isso, desenvolvimento cerebral, escrita manual, tá lá. Agora vamos ver, e vai dificultando, né? Vão aqui dificultando, olha só esse aqui, ele fala assim, ó. Comprei uma bicicleta pagando aqui ele fala o quê? 8 prestações, ó. Comprei uma bicicleta pagando 8 prestações iguais de R$450. Então você tem aqui R$450, uma coisa do cotidiano, ó, tá lá. Comprei uma bicicleta pagando em 8 prestações iguais de R$450. Então você vê que são 8 prestações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bem apertado aqui, 8. Então se ele fala que cada prestação você vai pagar R$450, tá lá. Isso é o que vale aqui, 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 aqui. Você vê, é uma coisa bem lá mesmo de ensino básico, né? Que uma criança começa a entender, a conhecer isso aqui, né? Quando a criança tem 7, 8 anos de idade, né? Nessa idade aqui, ele já começa a ler esse problema, tá? A lidar com esse tipo de problema aqui. Então vamos lá. Então, quanto paguei por essa bicicleta? Então você vê, cada prestação aqui custa R$450. Então, nas 8 prestações totais, o que vai acontecer? Porque é como se fosse assim. Você vê que quando a gente fala de multiplicação, ele é um resultado de soma. Por quê? Porque é assim, quando você tem assim duas prestações, vamos lá, você tem 2 prestações. Se fosse 2 prestações de R$450, você poderia pegar o 450 e somar com o 450. Tá lá. Você soma com o 450, tá lá, se fossem 2 prestações. Mas acontece que, como é um número, aí é que entra a multiplicação pelo seguinte: a razão de haver a multiplicação é que, se for um número de prestações muito maior, uma quantidade muito maior, aqui, você fazendo, como se fosse fazendo 450, imagina, mais 450, ó, vou fazer mais 450, eu tenho que mostrar para vocês verem, ó, mais 450, mais 450, tá lá. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, daqui, ó. Quer ser um especialista? Então, ó, atenta a isso daqui. Você não vai querer somar isso aqui tudo para você chegar no resultado quando você quer fazer a multiplicação. O que acontece? É isso que a razão de haver multiplicação é pelo seguinte: você pode ver que o mesmo número, ele aparece quantas vezes? 8 vezes, ó, 8 vezes. Quantas vezes? Ele aparece 8 vezes, né? Que esse sinal de X é 8 vezes, que é o produto. Então, você vai fazer 8 vezes 450. É assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você já pensou, se alguém pergunta isso, uma criança que pergunta isso, fala, por que tem que fazer 8 vezes 450? E como é que você vai responder? Principalmente para uma criança, né? Então, vamos lá. Então, você vai pegar R$450, né? Vou fazer a conta aqui, ó. 450 vezes 8, ó. Pegando, ó. Vamos lá. Então, você vai fazer 8 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40.
0 vai 4, ó, vou botar aqui. 4 vezes 8, 32. Ó, 32 para 4 vai dar 36. Pronto. Então você vai pagar no total R$ 3.600 na bicicleta. Pronto, esse é o valor. Tá certo? Então você vê, é isso que a gente tem que ver, né? De fazer esse tipo de conta aqui e você ter uma explicação para fazer. Né? Então a gente está começando bem no início mesmo, né? Projeto para você ter uma base forte. Então vamos começar lá mesmo da raiz, tá? Então vamos aqui mais além, ó, vamos fazer essa letra D aqui, depois a gente pega um assunto mais complexo aqui, tá bom? Ele fala assim, ó, eu vou comprar 3 caixas de óleo de soja. Eu vou comprar 3 caixas, então você vai comprar 3 caixas, tá lá, pronto. É como se fosse assim, 3 caixas, então você pode desenhar aqui, ó, como é quantidade pequena, ó, assim, ó, vamos fazer, né, sempre variando aqui a sua armação. Vou comprar 3 caixas de óleo de soja, cada caixa, olha só, cada caixa, como são 3, eu desenhei, eu não vou botar 12 caixas, né, mas tudo, né, mas eu posso representar um, representando os demais. Ó, cada caixa, ele fala aqui, contém 2 dúzias de lata. Pessoal, quando você fala assim, 2 dúzias, aí a gente vê assim, né, na rua, né, quando os repórteres blogueiros, eles vão na rua e perguntam pro pessoal, quanto é que é uma dúzia, né? Tem gente que não sabe responder quanto é que é uma dúzia, quanto é que é 2 dúzias. Quando aprende isso aqui, esse negócio de dúzia, quando fala quanto é que é uma dúzia, ele corresponde a 12 ali. Então é como se fosse um referente a uma multiplicação. E aí fala quanto é que são 2 dúzias, é como se fosse 2 vezes 12. Olha só como é que esse problema ele já fica muito complexo. Fica complexo, né, na mente de uma criança. Por isso que desde cedo a criança ela tem que começar a treinar esse tipo de problema. E vão surgindo mais complexos ainda. 12 vezes 2, então dá 24. Então você vê que em cada caixa você tem 24 óleo, né, de soja, né, 24. Tá lá, 24 latas, né? Então o que acontece? Aqui tem 24. Então logo aqui também tem 24. Tá dizendo que em cada um você, ó, em cada uma tem 2 dúzias. Então, ó, 24, 24, 24, tá lá. Então, o que acontece? Se eu fosse fazer quantas latas de óleo tem no total, então eu vou pegar 24 vezes 3. Olha só, como é que é bem complexo. Vai na mente da criança, ó. Vai dar 72. Pronto, tá lá. 72 latas. Não, cuidado que são 72 latas, não é o preço. Aí depois ele pergunta... O preço, olha só, o preço de cada lata é de R$9, né? Cada lata, então faz aquele negócio, ó, uma lata aqui, ó, tudo aqui, ó. Uma lata custa R$9, ó, tá lá, R$9. Então, quanto pagarei pelas 3 caixas? Então, se uma lata custa R$9, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aqui, então 72 latas, ó. Tá lá, porque ele fala lata, né? Lata. Então, se uma lata custa R$9, tem que ter muito cuidado que ele fala o preço de cada lata, não é de cada caixa, né? Cada lata, e por isso que eu tive que calcular quantas latas tem aqui, ó. Eu tenho que ser bem minucioso, bem devagar, entendeu? 72 latas, tá lá, quanto tem que dar. Então, é você pegar 72 vezes 9 para você ver quanto você vai pagar no total. Aí vamos lá. Você tem 9 vezes 2, 18, vai 1, né? Aí você tem 9 vezes 7, 63 e 1, 64. Pronto. Então você vai pagar R$648 por essas 72 latas. Então tá aqui, ó. Tá aí. Olha a complexidade, né, do problema, como é que é, entendeu? Então você vê, olha que interessante você fazer, né, esse tipo de problema aqui. Aí quando você vai, ó, aí quando a gente vai mais além, vamos ver se tem mais pra gente fazer aqui, ó, pegando aqui né, esse material aqui, valiosíssimo. Então a gente vai, ó, e a gente usou, né, lá na parte 5,
usando as expressões numéricas envolvendo multiplicação, divisão, soma, entendeu? Então tá aqui, ó. Então quando você pega divisão, ó, aqui você já pega aqui divisão. Então saímos do mundo da multiplicação e entramos na divisão. E quando você vai começar a estudar divisão, o que acontece? Alguns livros assim, eles colocam assim, essas armações aqui, ó. Arme e efetue, como era feito na época, ó, 625 dividido por 4, ó. Ele está colocando aqui, ó, as divisões aqui, ó. É treinar essas divisões. Aqui, ó, treinar essas divisões aqui, ó, aqui sem usar calculadora, porque em concurso vestibular você não vai poder fazer isso. Então é por isso que isso aqui deve ser ensinado para a vida inteira, para a vida toda, entendeu? Então eu vou ver enquanto eu pego aqui, ó, aqui tudo mais ou menos assim improvisa, quer dizer, não é mais ou menos, é improvisado. Então o que acontece? O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo uma folha, ó. Ó, vou pegar essa folha aqui, ó, pronto, pra gente fazer, ó, né? Então tá aqui, eu vou pegar aqui, botar aqui, ó, pronto. Tá vendo? Tudo é assim. Então vamos lá. Vou pegar aqui, pronto, tá aí, ó. Pra gente fazer, agora, entrar pra parte da divisão, entendeu? Tá aqui, ó. Então, ó, você vai pegar aqui, né? Vamos lá. Aí você pega aqui esses dois problemas aqui de divisão, tá? Então ele fala assim, ele só colocou 2 aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ele colocou 2, aqui é só entrar só na parte de expressões, ó. Porque aí você vai pegar, realmente você tem que meter a cara mesmo e começar a estudar mais profundamente com base no que eu estou ensinando aqui, a dica, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa divisão aqui agora. Vamos pegar então agora na divisão. Ele só coloca 2 problemas aqui, então vamos lá, né? Não são 4. Ó, vamos ver aqui, ele fala assim, ó. Ele fala, comprei 4 camisas pagando R$460, né? Então você vê que você comprou. Olha só como é que a estrutura já muda, ó. Você comprou 4 camisas, olha só, você comprou 4 camisas. Você pagou por essas 4 camisas R$460, né? Aí a pessoa pensa, é cada camisa que custa R$460? Não, né, gente? Cada camisa não, 4 camisas você vai pagar R$460 pelas 4 camisas. Aí ele pergunta, quanto custou cada camisa? Você vê que lá no problema de multiplicação, o que acontece? Ou como é que fica o inverso? Enquanto que na multiplicação você começa pela parte de unidade, igual quando fala assim, daquele problema ali da lata, né? Você vê uma lata aqui, ou um pacote aqui que você vê, ó, um pacote, uma lata, uma prestação, um pacote e uma lata. Agora aqui é o contrário, o inverso. Aqui você coloca de uma lata para o total, para você saber o preço do total. Agora, na divisão, ele é o inverso, viu? É assim que se torna um especialista em matemática. Você tentar observar isso. Aqui ele faz ao contrário. Ele começa com um total, ó. Você tem 4 camisas que custa 460. Agora ele quer saber qual é o preço de uma camisa. Tá lá. Ele quer saber o preço de uma camisa. Lá na regra de 3 simples, a gente coloca aqui o X, a gente bota aqui a letra X, aí você vai multiplicando em cruzado. Mas isso aí a gente vai vendo lá na regra de 3, ok? Quanto você paga por uma camisa aqui? Então, quanto custa cada camisa, então você vai ter que dividir. Então vai ficar, é como se fosse assim, ó, aqui não é o 4 de passou para 1, é como se tivesse dividido por 4. E para manter a proporção, ó, isso aqui também é dividido por 4. Tá lá. Então você está pegando 460 dividido por 4. Então tá lá. Então imagina que você se deparar com essa conta aqui, como é que você vai fazer 460 dividido por 4? É por isso que ele deu, ó, nessa parte aqui, ó, alguns treinos de divisões para você resolver o problema, tá? Então vamos lá. 460 dividido por 4, aí você vai lá. Você tá vendo aqui, ó, dividendo, divisor, quociente e resto, ó, viu? Até isso você tem que saber. Você saber as denominações aqui. Como é que é na divisão? Quando você tem assim,
um valor aqui no dividendo e o divisor só unidade aqui, né? 4, 5, 6, não sendo duas dezenas em diante, é só um algarismo aqui, tá? Um número de uma dezena, perdão, de dois algarismos em diante, é um algarismo só. Então vamos lá. Vê aqui, ó, vê se esse número aqui, ó, tá, ele tem que ser igual ou maior, não pode ser menor, senão você vai ter que colocar aqui, ó, porque essa parte aqui tem que ser maior do que aqui do divisor. Como aqui o 4 é igual a esse, então eu vou baixar só aqui, entendeu? Então vai ficar assim, ó, 4 dividido por 4 dá 1, 4 vezes 1, 4, para 4 nada, vou baixar aqui o 6, ó, 6 dividido por 4, qual o número que multiplicado por 4 dá 6? Se você botar 2, vai dar 8, então você vai ter que diminuir, ó, é 1. 4 vezes 1, 4, para chegar a 6, 2. Aí abaixo o 0, ó, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Pronto. Então você tem aqui R$115. Então, cada camisa que você vai pagar é R$115, ó. Agora vamos ver aqui para o B, que ele fala assim. Ele bota: quero distribuir 735 laranjas, colocando 35 laranjas em cada caixa. Eu quero distribuir 735 laranjas. Então você tem aqui 735 laranjas. Tá lá. Laranjas. Aí você pode fazer tipo assim, representado aqui um conjunto, bota assim algumas laranjas, só porque quando você faz o desenho, isso ajuda, né, a compreender. Ó, essa coisa aqui de distribui cada um, você vê que são expressões que têm a ver com divisão. Por quê? Qual é a ideia da divisão? É que do total aqui, você sempre começa do total para você começar a dividir, ó, distribuir. Reparou que na divisão ele é do total para você indo para unidades, né? Do maior para o menor. Enquanto que na multiplicação você começa de uma unidade, né, de uma coisa só para você chegar ao total. Agora aqui não, é do total para chegar a uma coisa menor. Por isso que é divisão, tá? Então, você tem 735 laranjas, colocando 35 laranjas em cada caixa. O que acontece? Eu tenho que pegar essas 735 laranjas, eu tenho que distribuir em caixas, e que cada caixa aqui eu tenho que colocar 35 laranjas. 35 laranjas em cada caixa. Olha só, pessoal, em cada caixa. Tá lá, se eu estou distribuindo, eu estou dividindo. Então significa que eu tenho que pegar desses total de 735 laranjas, eu vou ter que dividir por 35, porque eu quero saber o número de caixas, ou seja, quantas caixas eu preciso, quantas caixas aqui, ó, eu preciso, ó, de 35 laranjas, né? Tá lá, para distribuição ser total, porque eu tenho que pegar todas as 75 laranjas. Não pode sobrar nada, entendeu? Então vamos lá, não pode sobrar nada, não pode restar, tá? Então aí tem a parte do resto ali, não pode, tem que ir total, por isso que o resto tem que ser 0. Nesse caso aqui, quando a gente usa regra de divisibilidade, quando é divisível, tá bom? Então vamos lá. Então quando você tem aqui, ó, 735 laranjas aqui, ó, o que você vai fazer aqui, né? Vamos lá, olha só que interessante aqui. Você está pegando o 7, está pegando 3 aqui, tá? Vamos fazer aqui uma etapa da conta para vocês verem como é que é. Aqui tá vendo o 7 aqui? Tá vendo que esse 7 aqui é maior que 3? Só que já tem dois algarismos, ó. O que a gente tem que fazer assim, ó. 7 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Aqui, ó. Tá lá. 2, tá? Agora, olha só. Como já são dois algarismos, quando você pega, multiplica... Aqui, ó. Multiplica aqui, tá? Aqui é um só. Mas quando são dois, você tem que multiplicar assim, ó. Começar do último para o primeiro, ó. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 13, então são quanto? 3, né? 2 vezes 5, 10. 3, 3, vai 1. 2 vezes 3, 6. 1 que foi 7. Para 7, nada. Então, cuidado, ó. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 13, vai 1. 3 vezes 2, 6. E o que foi, ó, 7. Para 7, nada. Pronto, tá aí.
Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou baixar aqui, ó. Pera aí. Ó. 7 por 3, 2 vezes 5, 10 para 13, né? 2 vezes 3, 6. E um que foi 7. Gente, perdão, peraí. 2 vezes 3, 6. E um que foi 7. Para 7, nada. Não, tá certo aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou fazer. Tá aqui. Vou baixar o 3 aqui, ó. Pronto, vamos ver. Não deu para fazer. Então, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, ó. Ó, eu vou ter que fazer, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pera aí. Ó como é que atrapalha. Ó, de novo para vocês verem, ó. 7 dividido por 3 dá, ó, 2, né? 2 vezes 3, ó. Tá aqui. 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 1 que foi 7. Para 7, nada. Aí abaixa aqui o 35, aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Não deu. Eu vou ter que fazer 735, ó, por 35, ó. Vou fazer novamente. Não deu para baixar um. Eu vou baixar outra aqui, ó. Pronto. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Agora, eu vou pegar 73, né? Olha o que eu vou fazer. Aqui não é 2, eu vou ter que dividir com esses 2 aqui, ó. Porque olha só o que acontece. Tá vendo como é que fica aqui, ó? Eu não tô conseguindo fazer dessa forma. Por quê? Eu baixei um para tentar. Ó, eu tentei mais uma vez, nada. Só para mostrar. Agora eu vou baixar 2 algarismos para fazer 73. Eu vou dividir por 35 todo, ó. Olha só como é que fica. 73 dividido por 35. Qual é o número que multiplicado por 35 chega a posto de 73? 2. 35 vezes 2, 70 para 73, 3, aí tá lá. Aí abaixa o 5 aqui, né? Então, o que acontece? Agora vai ficar 35 dividido por 35, ó, é 2, 1. Para 35, nada, tá aqui. E aqui dessa forma, será que eu consigo fazer? Deu 21 aqui. É tanto que se você for fazer a prova real, ó, tá aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Cuidado, ó. Não é aqui que você bota, ó. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 1 que foi, ó. 7. Faz assim, ó. Cuidado. Vai ficar 5. 3 mais 0, 3. 735. Tá lá, ó. Tá? Aqui deu 21. De 21 caixas. Será que dessa forma eu consigo, ó? Vamos lá. Eu acho que dá, ó. Porque olha só o que acontece. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, ó. 2 vezes 5, 10. Ó. 7 dividido por 3, 2. Né? 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, 6. Ó, tá aqui, ó. Não, fica difícil mesmo. Então, vamos fazer dessa forma. Mas eu quero insistir aqui, ó. Eu tenho que insistir, ó. 7 dividido por 3, né? 2, ó. 2 vezes 5, 10. Para 13, aqui, 3. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 1 que foi 7. Para 7, nada. Abaixo 35. Ó, abaixo 35. Agora, olha só. 35. Eu posso fazer com isso aqui tudo, ó. Vai dar 1. Pronto. Viu como é que a gente se atrapalha aqui? Mas eu tenho que fazer dessas duas formas para ver. Eu me atrapalho às vezes, né? Mas você tendo consciência de que, como você pode seguir a regra da divisão, se não deu assim, faz desse jeito, ó. Você vê que foi até mais rápido, tá bom? Então tá aí, ó. Pronto. Então, é isso aí, pessoal, né? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Tá vendo como é que a gente tem que fazer sempre treinando aqui, fazendo as contas aqui? E você tendo aqui a base, mesmo que às vezes você se atrapalhe, às vezes assim acontece, eu tô colocando aqui, mas é porque eu faço muito devagar para mostrar aqui. Aí eu falei, não dá dessa forma, vamos tentar. Você tendo uma outra opção, é isso que faz você ter base forte em matemática, né? Em física, química, outras disciplinas, língua portuguesa. Quando eu falo matemática, a matemática representa todas as outras disciplinas, tá, pessoal? Então, eu tenho que deixar bem claro isso, porque quando você tem opção, quando você tem outras maneiras de fazer, é que você estuda tanto, você treina tanto, você tem que ficar sempre treinando para não perder a linha de base, para você não
perder, não. A habilidade tem que estar sempre treinando, a habilidade tem que estar sempre. Por quê? O que ajuda a você ter uma base forte? É você escrevendo o tempo todo, você redigindo, usando a escrita manual. Você que defender isso no projeto do Espaço Docente Aprendiz, ok? Então, valeu, um abraço pessoal, valeu e até mais. Valeu aí.